Nós estamos recebendo aqui no programa Bom Dia Piratininga o doutor Matheus Martinelli, da família Martinelli de Andradas, né? Ele que fez aí faculdade pela São Leopoldo Mantique, em Campinas, especialização pelo Hospital Vera Cruz, em Campinas, e agora fazendo aí mestrado na Unicamp. Otorrinolaringologista, vai tirar dúvidas aí de você que está em casa, você que nos acompanha através do Facebook, do Instagram, também do YouTube e Connect TV. Está no ar, então, entrevistado de hoje, nosso amigo Dr. Matheus Martinelli. Bom dia, doutor. Bom dia, Sônia. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios e para tirar as dúvidas aí, né? Ainda mais agora esse tempo, nem frio nem calor. De manhãzinha é frio, à tarde esquenta, à noite esfria e o organismo da gente não aguenta, né, doutor? Então, para a primeira pergunta, eu gostaria de saber sobre mudanças de clima. Pode aumentar as infecções? Com certeza. As alterações climáticas podem afetar diretamente a saúde da população. Mudança de temperatura, alterações na umidade do ar, exposição solar, pode comprometer o nosso sistema imunológico, né? Então, no inverno, a baixa temperatura, a baixa umidade do ar, então isso potencializa os poluentes e potencializa também o risco de infecções, principalmente as virais. Pessoal aí de risco, grupo de risco, então crianças abaixo de 5 anos, população acima de 65 anos, a gente fica um pouco em alerta, sempre acompanhar. E outra coisa é na primavera. A primavera normalmente ocorre a polinização. Então, para a gente da otorrino, a polinização acaba interferindo em pacientes que têm rinite. Então, a inflamação da mucosa nasal fica mais favorável aí na primavera também. E devido também, por conta da polinização, a alergia, né? Tem gente que tem rinite alérgica, tem gente que tem problema com... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que na florada aí da jabuticaba, o exemplo, nossa, ela fica totalmente entupida, por incrível que pareça. Faz mal mesmo. Eu acho que na primavera é mais complicado ainda, né? Sim, com certeza. Então a gente tem que acompanhar, sempre manter aí uma boa higienização nasal, como a lavagem com soro fisiológico. Às vezes a gente utiliza aí um corticoide tópico nasal para diminuir aí essa inflamação da mucosa nasal e acompanhar, não deixar o paciente entrar em crises várias vezes. Então a gente sempre orienta passar em consulta, fazer um bom acompanhamento para evitar essas crises. Certo. Doutor, tontura e labirintite são as mesmas coisas? Não, tontura é uma das principais queixas do nosso consultório. A tontura pode ser uma simples otite ou uma otite complicada, alterações metabólicas, alterações cardiovasculares. A gente divide em alteração central no consultório, então pode ser uma alteração central como um AVC, né? Alterações do sistema nervoso central cerebelo, cérebro. A enxaqueca é muito comum, que é a migrânia vestibular, que é uma irritação aí do labirinto. Às vezes ela não vem só com dor de cabeça, vem com tontura. E as causas periféricas, então tem a VPPB, que é uma das mais comuns, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é quando os cristais do labirinto, eles normalmente ficam em um local correto do labirinto, espontaneamente eles podem sair desse local e ir para um desses canais do labirinto. Então desencadeia a tontura e o tratamento é com manobras, a gente reposiciona esses cristais e não apenas medicamento, né? Às vezes o paciente está tomando medicamento por bastante tempo e o tratamento são essas manobras. Outras causas, neurite vestibular, que é a inflamação do nervo do labirinto, doença de Meniere, e a labirintite é uma das causas também de tontura. Então a labirintite é uma inflamação, uma infecção do labirinto, pode ocorrer a dificuldade da audição do pacientes que têm labirintite, Um zunido. o barulho no ouvido, né, que é o zumbido,
e até uma dificuldade para andar. Então, a labirintite é uma causa um pouco mais séria e é um termo utilizado incorretamente pela população. Mas aí, no caso, para descobrir realmente se... Porque a gente tem mania, vamos dizer a verdade, né? Ah, deu uma tonturinha lá, é labirintite, vamos tomar um remédio. Não é o correto, né? Então, para isso, a gente tem que passar pelo médico e fazer o exame também, para ter certeza, né? Porque tem a labirintite do direito, do esquerdo, não tem mais ou menos Sim, isso? Com certeza. Tem um labirinto do lado direito e o labirinto do lado esquerdo. O paciente às vezes escuta, ou o vizinho recomenda, ou até... De gente de casa mesmo, isso, né? E acaba recomendando o uso de medicamento, e o medicamento pode piorar. A paciente às vezes tem tontura 1, 2 anos, passa com a gente no consultório, e essa tontura um pouco mais simples, que é a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, que é uma das mais comuns, e o tratamento é reposicionar esses cristais. Então, labirintite acaba ficando um pouco de lado das principais causas de tontura. E às vezes a gente está tomando um remédio achando que é labirintite, não é, né, doutor? Sim. Tem esse também, por isso que a gente tem a necessidade de ir ao médico e fazer os exames, né? Com certeza, passar por uma boa avaliação. A gente ouve falar muito, principalmente em crianças, o sangramento nasal. É perigoso para a criança? Sangramento nasal ou epistaxe é algo que preocupa bastante os pais, assusta, né? Felizmente, o sangramento nasal em crianças, as principais causas são benignas. O dano na mucosa nasal pode lesionar vasos na região nasal, né, na mucosa que recobre a região interna do nariz, e pode ocasionar ensangramentos. Na verdade, esses sangramentos em crianças ocorrem muitas vezes pela manipulação, o famoso dedo no nariz, o ressecamento pelo clima também, rinite ou até a força para suar o nariz. Então isso pode romper esses vasos e ocasionar ensangramento, mas paciente que já tem aí um histórico de sangramento nasal recorrente tem que passar também por uma boa avaliação, para a gente passar uma câmera aí na região nasal, ver se tem mesmo um vaso exposto, para a gente cauterizar. Às vezes a gente cauteriza, só usa medicamentos, às vezes uma pomada resolve, mas tem casos que a gente utiliza a cauterização com ácido, ou até casos que a gente precisa ir para o centro cirúrgico para cauterizar com eletrocautério. O sangramento também, normalmente, precisa ficar de olho, porque pode ser algum sinal mais grave, né? Um sinal aí de uma doença mais grave, como o nasoangiofibroma juvenil. É um tumor benigno, mais raro, mas por isso que é necessário aí a gente passar uma câmera para ver se tem algo mais sério ocorrendo na região do nariz. O que você aconselha quando acontece em casa com uma mãe, a criança começa a sangrar muito? Qual que é o primeiro socorro, no caso, em casa? Ali antes de levar para o médico, ou o que a mãe deve fazer nesse caso? Normalmente a gente orienta segurar o nariz, né, pressionado por uns 5 minutos, sem inclinar muito a cabeça, para não ter perigo desse sangramento descer para a região orofaríngea e a criança engasgar. E não cessou o sangramento, encaminhar para o pronto-socorro. Essa é a melhor forma. Isso. Doutor, se tiver muitas infecções, agora mudando um pouquinho, vamos lá para a garganta. Se tiver muitas infecções de garganta, é necessário cirurgia? Não, antigamente o paciente possuía 1, 2 infecções, o pessoal acabava indicando, né, a cirurgia. Hoje em dia, o recomendado, 7 infecções em 1 ano, 5 infecções em 2 anos consecutivos, ou seja, o paciente possuiu 5 infecções em 2021 e 5 infecções em 2022, a gente orienta aí a cirurgia, ou 3 infecções em 3 anos consecutivos. Então, 2021, 3 infecções, 2022, 3 infecções, em 2023, se tiver 3 infecções também, a gente acaba indicando a cirurgia, até porque o paciente aí já acabou utilizando muito antibiótico, e isso complica aí o sistema imunológico, principalmente de crianças.
Outro fator que a gente indica a cirurgia é a questão da obstrução, né? Então, pacientes que têm a apneia do sono, ronco, uma respiração bucal, sempre está mantendo uma respiração com a boca aberta, a gente acaba indicando a cirurgia também por esse fator. E uma das infecções, no caso, amidalite, por exemplo. A amidalite eu, no meu caso, desde criança, dá muito trabalho. Deveria ter feito a cirurgia quando criança, mas eu fui fazer agora depois de adulta. Sofre, viu, depois de adulto, viu? Sofre muito, é bom fazer quando criança. É aconselhável, né, quando criança. Criança tem uma cicatrização melhor, ela tem um limiar da dor diferente do adulto, então acaba recuperando melhor, até pela musculatura, né? A musculatura da criança é um pouco mais flácida, então acaba não machucando tanto e não tendo aí complicações. Adultos sofrem um pouco mais, até pelo limiar da dor, musculatura um pouco mais forte. E hemorragia também, né? Então precisa estar orientando os pacientes adultos que vai doer aí normalmente uns 10 dias de pós-operatório. Eu ralei 15 dias. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Doutor, vamos falar aí. As pessoas têm o hábito, eu não sei se você já viu, mas tá numa fila de banco, a gente sempre pega uma pessoa assim com a chave do carro, a tampinha de caneta, ou até próprio mesmo o cotonete, que fica socando muito no ouvido. E a gente vê que, a gente sabe que não pode, mas eu gostaria que você explicasse. É correto? O que pode causar fazendo dessa forma? O ouvido, o canal do ouvido é muito estreito e a distância para o tímpano é muito curta. Então a gente não orienta a manipulação desse canal do ouvido por conta do risco aí, tanto de machucar esse canal e o risco também de perfurar o tímpano. Então por isso que a manipulação deve ser feita após o banho, normalmente para limpar, com a toalha, deixar sempre o canal seco e nunca introduzir, porque a gente não consegue ver, né, onde a gente está mexendo. Então às vezes a gente acha que tá tranquilo, não tem nada perigoso, não tem nada perto, mas o tímpano às vezes está muito próximo e acaba lesionando o tímpano. A maioria das causas é realmente pelo cotonete, tem aí o trauma no canal do ouvido, então machuca essa região, mas tem alguns casos que a pessoa acaba perfurando o tímpano e aí às vezes precisa de cirurgia depois para recuperar. Tá vendo, gente? Vamos prestar bem atenção, não colocar mais tampinha de caneta, chave de carro, qualquer coisa, qualquer objeto, não faça isso. Sim. Doutor, e qual que é a sua, hoje, no seu consultório, qual que é a reclamação que mais chega para você? Qual o problema, né, assim, mais corriqueiro que vem no dia a dia para você nas consultas? Agora, com essa mudança de clima, está tendo bastante quadros virais, né? Então, a gripe retornou e então obstrução nasal é uma das principais causas, além desses quadros virais. Amidalite de repetição, quadros de sinusite, rinite, tontura é muito frequente. Basicamente essas doenças e esses sintomas que os pacientes referem. Então o clima interfere muito na nossa saúde, né? Com certeza. Tanto a criança quanto o adulto, né? Sim. Então, por isso que tem que tomar cuidado, né? Sempre evitar locais muitos... na verdade, o corpo trabalha bem em 36, 37 graus. Então, evitar de essas interferências de temperatura. Às vezes sai de um local muito quente, já vai para um local muito frio, o pessoal sai da academia. Então, a gente orienta a colocar um agasalho aí, uma blusa, para sair, que está com o corpo quente, vai sair nessa temperatura friagem, mais né? baixa. Essa friagem que tá tendo aí, porque de manhã tá frio, à tarde é calor e à noite tá frio de novo, então fica meio que o corpo da gente meio que sente, não é? Com certeza. Bom, o doutor Matheus Martinelli, ele atende ali na Avenida Doutor Durval Nicolau, 2341, no Integrar, é um centro de especialidades, é uma clínica, bem aqui em cima no Mantiqueira, tá? Ele é natural de Andradas, mineirinho, e também é amigo nosso, é de casa.
E a gente está aqui à sua disposição para quando puder voltar e a gente conversar mais, falar mais sobre, orientar mais as amigas donas de casa, as pessoas aí, o que tem filhos, né, as crianças, e vamos... talvez, se você me permitir, a gente pode até marcar uma próxima visita sua, da gente voltar a falar aí sobre também as doenças mais graves dessa parte aqui, ó, laringe, faringe. Se você puder vir, eu agradeço de você estar com a gente. Com certeza, será um prazer, Sônia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. E um bom dia para todos. Fica no ar, hein, o convite, tá? Aguardamos você, vamos combinar o dia para voltar e a gente fazer aí outras perguntas e aproveitar também, deixar aqui para os nossos amigos, ouvintes, se tiver alguma pergunta. Aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, não posso encerrar a entrevista, doutor. Temos aqui a interação dos nossos ouvintes. A Denise, bom dia, amiga Soninha. Hoje estou completando 58 aninhos. Oh, que maravilha, Deus te abençoe, viu? Olha, o meu nariz arde e começa a coriza. O que pode ser? O ressecamento da mucosa nasal muitas vezes é uma das causas de ardência. E a coriza pode ser inflamação da mucosa, então uma rinite, ou até o próprio ressecamento pode afetar aí o nariz, né? Então, por isso a gente orienta a lavagem com soro fisiológico. O nariz é um filtro, então se ele estiver ressecado, vai dificultar a passagem do ar. Então, por isso sempre está fazendo uma boa higienização nasal com soro fisiológico para evitar esses quadros de ardência. Tem casos que, se tiver muito machucado, a gente precisa utilizar aí um medicamento, uma pomada para melhorar. E já o quadro de coriza precisa ficar atento também se não é uma rinite alérgica. Então, tomar cuidado aí com a rinite alérgica, pode ser a medicamentos. Tem pessoal que usa aquele Neosoro, que é um medicamento, o vasoconstritor nasal, isso é perigoso. Eu ia te perguntar isso, do tal do... Como é que ele chama? Rinossoro. É rinossoro, não? Não, Neosoro. Arthur Gil, são vários no mercado, né? Que é vasoconstritor nasal, né? Os congestionantes nasais, eles acabam retraindo esses vasos do nariz e pode gerar um ressecamento, pode gerar uma rinite pelo medicamento, paciente que usa demais, né? E tem pessoas que viciam, né, doutor? Sim, ele dá um efeito muito bom. Como ele causa essa vasoconstrição, dá um efeito bom, mas depois acaba gerando um efeito rebote. Então por isso que tem que ficar atento. Aí, tá vendo? Tá ouvindo aí, minha amiga Denise? Ali, ó, pode tratar o seu narizinho aí com um sorinho, até com o sorinho caseiro pode, né, doutor? Isso. Fazer aí certinho a dosagem certa para... Sim, ferver a água para não ter o risco de contaminação, sempre deixar na geladeira. Quando for usar, quebra o gelo dele aí no micro-ondas ou no fogão para usar na temperatura ambiente, mas nunca deixar fora da geladeira ou usar mesmo a seringa sem higienizar para não ter o risco de contaminar e aí... Aí tudo bem, é tranquilo. Sim. Você sabe a medida de tanto para tanto do açúcar e o sal? Normalmente o pessoal gosta mais de comprar, né? Porque é meio arriscado você acabar... Se bem que um vidrinho de soro hoje é mais tranquilo, já tá higienizadinho ali, é só levar para casa, né? Sim. Mais aconselhável. Isso, que o pessoal acaba... Vamos deixar as coisinhas de caseiro para outras coisas. Sim. Bom dia, aqui a minha amiga, a Rita, do Jardim Molinari. Bom dia, Soninha. O telefone do consultório dele. Claro, Rita. Passo para você. 3631-1440. 3631-1440. Doutor, vamos voltar? Sim, com certeza, será um prazer. Então tá aí, minha gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você tem curiosidade ou que você queira saber, às vezes você tá passando por alguma situação com relação aí a essa área, se você quiser deixar aqui a sua pergunta,
pode mandar para a gente que na próxima vez que o doutor voltar, ele responde para vocês com muito carinho, tá? Lembrando que o consultório, vou repetir, fica na Avenida Dr. Durval Nicolau, 2341, telefone 3631-1440, é no Integrar Centro de Especialidades, lá na Avenida Dr. Durval Nicolau, no Solário da Mantiqueira. Solário não, aqui no Mantiqueiro, o solário é do outro lado, né? É aqui em cima, na Avenida Mantiqueira, principal aqui nossa. Doutor, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, por ter aceitado o nosso convite, e a gente vai já olhar na agenda, eles já vamos remarcar para a próxima vez que você voltar, aí a gente vai respondendo aí devagar a pergunta dos nossos ouvintes. Eu que agradeço, foi um prazer, Sônia. Obrigado mais uma vez aos ouvintes e a toda a população aí de São João e região.